Pai, te damos graças pela presença do teu Filho. E Espírito de Deus, pedimos que o Senhor use conforme o teu querer, com a tua bondade, tua graça, a necessidade da tua igreja. Estaremos, Senhor, com o coração abertos, de forma mansa e suave. Receberemos o pão que desce do céu e que alimenta a todos nós. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria e satisfação, com saúde a todos com a paz do Senhor. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos otorgado nesta tarde, de estar aqui mais uma vez, desta vez para administrar a palavra do Senhor. E sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Pois sabemos que não é fácil. Jesus, Ele mesmo falou que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, o qual, quarta-feira à noite, fez o convite para me estar aqui nessa sexta, e eu disse, posso estar lá em nome de Jesus, irmão? Porque, que nem quando eu cheguei já foi dito pela boca do nosso pastor, o crente, ele tem que, a palavra dele tem que ser sim, sim ou não, não, A Bíblia diz, passando disso, é procedência maligna. Mas antes de ministrar a palavra do Senhor, gostaria de louvar e engrandecer o nome santo do Senhor também. Peço que os irmãos me ajudem, e se puder ficar de pé, Deus honra cada um de nós. Gostaria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse para ele com vigor e autoridade que Deus te deu nesta tarde. Se assim, irmão, não ouvi, para Deus, irmão, a partir de hoje, o que estava dando errado, já deu tudo certo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos louvar ao Senhor? Solta aí, abençoado, me ajude. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Escute e adore ao Senhor. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Aleluia. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar
nesta terra. Depois do culto, aleluia, depois do culto Deus vai chegar com a providência. Depois do culto Deus vai chegar com a solução, com a tua resposta. Depois do culto Deus vai chegar com o socorro, aleluia. Enquanto você estiver no culto, você está, aleluia, adorando e exaltando e glorificando a Ele, aleluia. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Eu vi inimigos lutando, lutando, vencendo, vencendo. E quanto mais apertava, oprimiam e lutavam. E a igreja, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto, aleluia, Deus. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Amém, irmãos? Quem crê nesta? Aleluia. Abrimos a nossa Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Deus colocou no meu coração esta palavra. E o versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Mateus, capítulo de número 14, e o verso de número 22, até o versículo 24. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas,
porque o vento era ao contrário. Só até aqui. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Rei da Glória, Pai querido, nesta tarde pedimos Tua graça, Tua misericórdia. Pai, derrama, Pai, sobre esse lugar o Teu poder. Vem, Pai, nos refrigera, Senhor, com a Tua palavra. Nos alimenta, nos fortalece, nos dá força, nos dá ânimo e nos dá vigor, Pai, para nós enfrentar essa trajetória do dia a dia, pois sabemos, Pai, que os dias são os maus, mas nesta tarde nós Te louvemos, porque nós estamos na Tua casa, na Tua presença, aleluia, nessa casa de oração assim, Pai, para Te engrandecer, em nome de Jesus, amém, igreja? Queridos irmãos, sabemos que o nosso amado Mateus, relatando a história do nosso Jesus, sabemos que o ministério de Jesus, ele se deu início por várias viagens ou contínuas viagens. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o evangelho de Mateus, de Marco, Lucas e João, ele relata a história de Jesus, ele relata o ministério de Jesus, que ele é feito por contínuas viagens. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um barco específico para suas viagens missionárias. A Bíblia diz que este barco, aleluia, Jesus tinha ele disponível para suas viagens quando era feita fora de Genezaré. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chama João e Tiago, a Bíblia diz que se encontra no barco, aleluia, João, Tiago e o seu pai Zebedeu e os seus amigos. Então o barco de João e Tiago, ele fica com o seu pai Zebedeu e seus amigos. Mas quando Jesus, ele chama Pedro e André, só encontra-se eles dois no barco. Então o barco fica disponível para as viagens de Jesus. E qual é esse barco? É o barco de Pedro. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o barco, aleluia, Jesus entra no barco, Jesus ele sai do barco, Jesus ele entra no barco, Jesus ele sai do barco. E qual é esse barco? É o barco de Pedro. E nesta tarde eu pergunto para a amada igreja do Senhor: será que o seu barco está disponível para Jesus nesta tarde? A Bíblia diz que quando Jesus ele soube da morte de João Batista, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, confins de Zebulon e Naftali. A Bíblia diz agora que uma multidão segue, que uma multidão está com Jesus, e nós sabemos aonde Jesus está, a multidão também estava com ele. Aonde Jesus ia, as multidões o seguiam, e muitas das vezes essas multidões não seguiam Jesus, aleluia, pelo que ele fazia. Não, a Bíblia diz que essas várias multidões de pessoas também só seguiam Jesus pelos seus alimentos, pelo alimento, aleluia. Então a Bíblia diz agora que Jesus, ele ordena o seu discípulo, manda aos seus discípulos que entre dentro do barco e vá adiante, enquanto ele despedia a multidão. A Bíblia diz que o discípulo entra no barco e segue suas viagens. E Jesus, ele faz, aleluia, antes do discípulo entrar, a Bíblia diz que Jesus, ele faz a multiplicação dos pães. E quando ele faz a multiplicação dos pães, ele manda que o seu discípulo entre no barco e siga adiante, enquanto ele despede a multidão, a fim de subir ao monte para orar à parte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele faz. Mas eu vejo aqui na Bíblia Sagrada que este barco, ele estava, pastor, em 4 condições adversas. E quais eram essas 4 condições adversas que o barco se encontrava? Primeiro, o barco estava longe. Segundo, o barco estava no meio do mar.
Terceiro, o barco estava açoitado e chacoalhado pelas ondas. E quarto, porque o vento era o contrário. E a pergunta é, por que o vento é o contrário? Sabemos que nós não vemos o vento e não sabemos quando é que o vento está ao contrário. E eu fiquei indagando ao Senhor e me perguntando a Deus por que o vento era o contrário. Então eu fui para a Bíblia Sagrada e encontrei. A Bíblia diz que lá em Marcos, capítulo de número 6, e o verso de número 45, Jesus ele obriga os seus discípulos a entrar no barco e ir para Betsaida. Mas João relata que os discípulos, aleluia, 6,16, que Jesus obriga ele a entrar no barco, aleluia, e ir, aleluia. Lá em Marcos 6,45 diz que eles vão para Betsaida, Jesus manda, aleluia. Mas João 6,16 relata que eles entram dentro do barco e vai em direção a Cafarnaum. Aí por isso que o vento era o contrário, por isso que o vento ficou contrário contra o barco dos discípulos. Eu quero dizer, aleluia, nesta tarde, para a amada igreja do Senhor, muitas das vezes o vento está ao contrário, muitas das vezes o vento está forte, muitas das vezes os ventos sopram, aleluia, sobre a nossa vida, e muitas das vezes o vento, aleluia, e nós indagamos ao Senhor, porque esse vento é ao contrário na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que este vento não vai te afastar de Deus, esse vento não vai fazer que o seu barco venha a perecer, esse vento não vai fazer que esse seu barco se distancie do Senhor, não. Esse vento ao contrário é Jesus colocando eu e você na posição correta. Esse vento ao contrário é Jesus colocando eu e você na posição certa. Por quê? Porque se Jesus mandar você ir para a direita, você não vá para a esquerda. Se Jesus mandar você ir para Betsaida, você não vá para Cafarnaum. Por quê? Porque o vento é o contrário. Esse vento não vai te afastar de Deus. E nós sabemos que nós não se preparamos para os dias bons. Não tem preparação para os dias bons, porque os dias bons ele já vem preparado. Mas a Bíblia relata que nós devemos se preparar para os dias maus, porque os dias já são os maus. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 24 e o versículo de número 49, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição, depois que ele aparece aos 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus disse: eis que eu envio a promessa do Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Eu quero dizer para a amada igreja que a promessa de Deus não se encontra fora de Jerusalém, a promessa de Deus se encontra dentro de Jerusalém, mas é difícil, é duro, a adversidade bate nessa porta, mas Jesus diz: ficai porém na cidade, porque quando nós ficamos na cidade de Jerusalém, ele chega com o refrigério, ele chega com a solução, ele chega com o socorro, ele chega com a providência, porque quem está fora de Jerusalém, ele serve a um Deus morto, a um Deus para que nada serve. Mas quem está dentro de Jerusalém, ele serve a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que para ele nada é impossível. E me fez lembrar, lá no livro de Reis, quando o rei Senaqueribe ele invade Judá e quer tomar aquela terra, e o rei Ezequias ele fica preocupado. Então o rei Senaqueribe ele manda cerrar todas as portas de Israel, ninguém entra e ninguém sai. Mas eu vejo naquela situação adversa que eles estavam passando, ali estava dois homens de Deus, dois homens corajosos, que escreveram o Salmo de número 46, que são os filhos de Corá.
Então eles se levantaram e disseram: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ou ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ou ainda que as águas rugem e se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes que alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. Por quê, irmão Júnior? Porque Ele te ajudará ao romper da manhã, e as nações se embraveceram e os reinos se moveram. E o que foi que Ele fez? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele diz mais: vinde e contemprai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Sabe o que foi que Ele fez neste dia de sexta-feira? Para que eu e você pudesse estar aqui nesta tarde, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Foi uma batalha espiritual enorme, mas o Senhor, Ele quebrou o arco, Ele cortou a lança, Ele jogou os carros no fogo. E aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só quem crê que Ele é o teu refúgio nesta tarde, só quem crê que Ele é o teu refrigério, você pode dar glória para Ele nesta tarde. Vejamos na Bíblia Sagrada que há duas tempestades. Primeira tempestade, Mateus 8, 23. Mas a primeira tempestade é diferente da primeira. A primeira tempestade é diferente da segunda. Por quê? Porque a primeira tempestade Jesus se encontra no barco. Na primeira tempestade Jesus está na polpa do barco dormindo. E a Bíblia diz que sobrevém um vento, uma tempestade, que as ondas são altas, que vai enchendo o barco de águas. E os seus discípulos, eles se desesperam e vai acordar o mestre: mestre, acorda, não importa que nós perecemos. Então Jesus, ele se levanta e acalma aquele vento, aquieta-te vento, e ele não para por aí, ele olha para o mar e diz: aquieta-te mar. E se faz uma grande bonança. Mas na segunda Jesus não está no barco. Na segunda Jesus se encontra longe. Mas eu quero dizer para você: o mesmo Deus de longe é o mesmo Deus de perto. Louvado seja o nome do Senhor. E na quarta vigília da noite, Jesus vem andando por cima das águas. E quando os discípulos vê Jesus, ele não reconhece, ficam atemorizados e gritam, ficam com medo e dizem: é um fantasma. Vejamos que há 2000 anos atrás já existia fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. E muitas das vezes nós tememos a tempestade, muitas das vezes nós tememos o vendaval, muitas das vezes nós tememos o vento forte, e muitas das vezes nos perguntamos: aonde é que tu estás, Jesus? Aleluia. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que este vento, essa tempestade, aleluia, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar força, ela vai nos dar ânimo para nós vencer essa trajetória. Porque a Bíblia diz, meu amado, que a palavra não temas na Bíblia Sagrada, ela se encontra 365 vezes. Aleluia, mesmo dias que tem um ano, e não é por acaso, não é por coincidência não, é porque Jesus todo dia diz para mim, diz para você: não temas, que eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Por que temeis? Que Jesus está contigo. A promessa está dentro de Jerusalém. A promessa não está fora.
Vejamos que os discípulos estavam passando por uma perseguição enorme, grande, porque os soldados romanos estavam procurando os discípulos, mas eles estavam dentro da casa escondidos. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece sobre eles, as portas tudo fechadas, e Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele diz que é um espírito, mas Jesus diz: olha, o espírito tem carne e tem osso. Aí manda que eles toquem nele, aleluia. Mas no meio daquela diversidade, Jesus diz para eles: olha, a paz esteja convosco. No meio de muita luta, no meio dos dias maus, mas sabemos que a igreja do Senhor tem uma paz imensa, e esta paz é a paz que o mundo não pode dar, nem o mundo pode oferecer. Esta paz só quem pode dar é Jesus, porque essa paz nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quem é que tem essa paz aqui? Quem é que tem essa paz? Nós somos gratos ao Senhor. Elias passou por um processo que eu e você creio que nós não passaríamos. Elias, quando profetizou para os 450 profetas de Baal, Elias agora recebe uma carta da rainha Jezabel, dizendo que vai fazer com ele o mesmo como ele fez com os profetas. E Elias foge. E Elias pede a Deus força? Não. Elias pede a Deus que ele se revista? Não. Elias pede ao Senhor a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias, ele cai no sono. E a Bíblia diz que um anjo vem, toca nele e diz: Elias, levanta-te, come e bebe, louvado seja o nome do Senhor. Elias, irmão, até que se levanta e come, aleluia, e bebe, mas a Bíblia diz que ele torna a deitar de novo. Quer dizer para você que tem muito crente ainda acomodado, tem muito crente ainda no comodismo, tem muito crente ainda que diz: até aqui tá bom, o que eu estou fazendo tá ótimo. Não, Jesus requer mais de mim e de você, e o que nós fazemos ainda é muito pouco para ele, o que ele fez para conosco. Aleluia. O profeta Jeremias passou também por um processo enorme, mas nós vemos no capítulo todinho de Jeremias que nenhuma alma se converte ao Senhor, porque é o Senhor tratando com Jeremias por aquele povo rebelde, aquele povo que não queria dar ouvido e não acreditava, aleluia, quando Jeremias profetizava para eles. Aí o Senhor tinha que mostrar a Jeremias como é que estava a situação daquele povo. Aí no capítulo 13 de Jeremias, o Senhor diz: Jeremias, vai e compra um cinto de linho fino e põe sobre os teus lombos. Jeremias vai e compra o cinto de linho e põe sobre os seus ombros. Depois a palavra vem a Jeremias outra vez, de Jeremias: pega o cinto de linho fino que tu compraste, que está sobre os teus lombos, vai até a fenda daquela rocha, aleluia, ao pé do Efraste, e enterra aquele cinto. Jeremias vai e obedece a palavra do Senhor. Mas com muito tempo depois, a palavra vem a Jeremias de novo. Jeremias vai e desenterra o cinto que tu enterraste ao pé do Efraste. Jeremias, quando chega lá, desenterra o cinto, aleluia, e a Bíblia diz que o cinto estava apodrecido, para nada prestava. Aí o Senhor mostra a Jeremias e diz: Jeremias, assim é a soberba de Judá e as muitas de Jerusalém. Por quê? Porque é um povo rebelde que não quer dar mais ouvido à minha voz. E aí nós estamos nesse dia, tem muita gente fora e rebelde, que nós pregamos, que nós falamos que Jesus está voltando, que nós dissemos: olha, Jesus tem algo contigo, quer mudar a tua vida, a tua história, e quer te colocar em cadeira de príncipe, mas ele diz: não dá nem ouvido a essas palavras. Jeremias, angustiado,
queria até desistir. O profeta Jeremias, aleluia, queria até parar, mas o Senhor trata com Jeremias novamente, aleluia, no capítulo 18 de Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro, porque lá te parei e ouvi as minhas palavras. Jeremias se levanta, e quando olho na Bíblia, levantar é você tomar uma posição, é eu tomar uma posição. Levanta-te e desce à casa do olheiro. Jeremias levanta e desce à casa do olheiro, e quando chega lá, ele vê o olheiro fazendo um vaso de barro, e o vaso se quebra na mão do olheiro, e o olheiro joga fora. Não, o olheiro ele junta e torna a fazer aquele vaso novamente. Aí o Senhor fala a Jeremias de novo, de Jeremias: não poderei eu fazer, aleluia, como fez esse olheiro, esse vaso, ó casa de Israel. Jeremias se fortalece, Jeremias fica animado e começa a profetizar de novo, aleluia. Mas depois ele quer desistir, fica angustiado. Deus trata com ele de novo no capítulo de número 33 e verso 3 de Jeremias: meu filho, olha, clamas a mim, responder-te-ei, meu filho, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Existem três coisas para encerrar, irmão. Existe o possível, o difícil e o impossível. Como é o possível? O possível é o que eu e você podemos fazer. O possível é o que eu e você podemos alcançar. Aleluia. Aí eu vejo na Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes o possível na nossa vida é esse. Diz assim, olha, Jesus diz: olha, qualquer que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Esse é o possível que eu e você podemos fazer. Mas o difícil, o difícil você não está podendo, você não está conseguindo. Aí o difícil veio, Deus ajuda eu e ajuda você no difícil. O difícil, Jesus está do nosso lado para dizer: meu filho, está difícil, está doendo, mas eu estou contigo. Está difícil, você não está conseguindo, mas eu vou te ajudar. O impossível é com Ele. O impossível é com Jesus. Porque Jesus chega, aleluia, para Abraão. Diz: Abraão, tua esposa Sara vai ter um filho. O anjo aparece e diz que Abraão, que a sua esposa Sara vai ter um filho. Aí Sara está na porta da tenda, ouve e começa a rir. Mas ela zombou da profecia? Não. Ela riu por quê? Porque Abraão já era um homem velho, avançado de idade, e ela já era uma mulher que já tinha perdido o costume das mulheres. Por isso que ela riu, porque olha, quando nós éramos jovens, nós não temos filhos, nós não conseguimos ter filho, aleluia. Agora depois de velho, nós vamos ter filho. Como é que pode ser isso? Aí lá em Gênesis capítulo 18, verso 14 vai dizer: haverá coisa impossível ao Senhor? Não haverá coisa impossível para Deus. Lucas capítulo 1, verso 37, é porque para Deus todas as coisas são possíveis. Qual é o impossível que você trouxe nesta tarde para deixar aos pés da cruz? Qual é o difícil que você está enfrentando? Diz: Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, não aguento mais. É muita luta, é muita dificuldade. Senhor, a enfermidade bate em minha porta. Senhor, não estou aguentando mais. Aí o Senhor disse: meu filho e filha, aguenta mais um pouquinho. Fica em Jerusalém mais um pouquinho, porque eu vou chegar com o socorro, eu vou chegar com a solução, eu vou chegar com o refrigério. Porque para você pode ser difícil, para você pode ser impossível, mas para mim não tem coisa impossível alguma. Jesus está aqui, irmão, para dizer para nós nesta tarde, aleluia, confia nele mais.
aleluia, deposita mais a tua fé nele, deposita a tua esperança nele, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor, irmão, não perdem a esperança. Os que confiam no Senhor não desanima. Os que confiam no Senhor dizem assim: sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer essa luta e esta batalha no nome de Jesus. Aleluia, Deus. É assim mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu acho que aqui tem alguns que me conhecem. Quem me conhece aqui quando eu não era crente? Conhece? Para você ver, irmãos, que era difícil, era impossível para o homem, porque era um homem dependente químico, era o homem que 10 anos fumava crack, fumava maconha, ficava mendigando, pedindo nas ruas, fazendo aquilo que não era lícito aos olhos do Senhor. Mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim e me chamou. E alguém disse assim: esse aí, eu não vou dar 2 dias, eu não vou dar uma semana, ele está nas ruas pedindo de novo e se drogando. Mas aí eu fui ler o versículo da Bíblia Sagrada, que eu não me esqueço até hoje. Uma promessa que o Senhor me fez, e essa chama, ela está acesa dentro de mim até hoje, e vai permanecer acesa até a vinda do Senhor. No livro de 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, aí ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer para você, aleluia, nada está perdido, nada está morto, não. Ainda tem solução, ainda tem jeito, ainda tem refrigério para aquele que busca o verdadeiro adorador. Oh, anábria sobre ande candarábia, neve a sébia. Aquele que busca verdadeiramente a Deus ainda tem solução. Mesmo com a força fraquinho, mesmo se arrastando, mas o Senhor está dizendo: meu filho, eu estou contigo, meu filho, eu estou do teu lado, porque Ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei um Consolador, para que aonde eu estiver, vós esteja também. Amém. E o Consolador é aquele que te ajuda, é aquele que está contigo 24 horas, aquele que está contigo dizendo: meu filho, eu estou contigo, fica mais um pouquinho, não desanima, não desiste, persevera mais um pouco, fica, aleluia, na posição, fica no teu lugar, porque o refrigério de Deus, ele vai chegar, aleluia. Amém, igreja? Revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e forte contra a astuta e cilada do inimigo, que é o nosso adversário. Eu vou encerrar, já passei 12 minutos. Mas muitas das vezes, pastor, nós chegamos na igreja, trobamos o nosso joelho, e muitas das vezes queremos a resposta do Senhor logo. Muitas das vezes queremos a providência para já. Muitas das vezes queremos que aconteça no momento certo. Não é no nosso tempo.
A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, mas a oração de Daniel durou 21 dias, mas a resposta ela veio no primeiro dia, mas não chegou até Daniel. Por quê? Porque na potestade estava, aleluia, uma guerra tremenda, uma guerra que não queria deixar, aleluia, a resposta de Daniel chegar até ele. Foi preciso o Senhor enviar o Miguel arcanjo, aleluia, para ir até a resposta de Daniel. É desse mesmo jeito na nossa vida. Quando nós oramos, há uma briga espiritual para que não chegue a mim até você a nossa resposta. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aleluia. Ei, não há nada que possa impedir a minha, a tua vitória, porque já foi decretada na cruz do Calvário. Amém. Amém? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento. E agradeço primeiramente ao meu Deus, segundo o nosso pastor, a confiança aqui do púlpito e a paciência dos demais irmãos, porque hoje posso dizer com toda a convicção que eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha esposa não pôde vir porque ela trabalha em casa de família, mas o Senhor tem nos honrado de uma forma tremenda. Eu estava dizendo aqui ao meu pastor que o meu filho serviu a Deus com ele lá na igreja em frente ao correio, né? E aqui eu acho que as irmãs conhecem, que é Tiago, o esposo de Tainá. Tiago é um rapaz excelente, né? E eu falo muito com ele. E Deus tem honrado a nossa família, irmãos. Porque eu me perdi no mundo, mas eu dou graças a Deus, porque nenhum dos meus filhos se perdeu. Sabe por quê? Porque Jesus está segurando na mão. E quando Jesus segura, Ele cuida. Amém? E eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.